No Líbano, 492 pessoas morreram, outras 1.600 ficaram feridas. Foi um dos mais intensos ataques, uma série de ataques aéreos israelenses nos últimos entre 18 e 20 anos. Acompanhe os fatos primeiro. Com os ataques, esta segunda-feira se tornou o dia mais sangrento do país desde a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah. אנחנו מעמיקים את התקיפות שלנו בלבנון, רצף הפעולות ממשיך ויימשך עד להשגת המטרות שלנו, להחזיר את תושבי הצפון בביטחון. O objetivo foi incluído nas prioridades da guerra entre Israel e o Hamas na semana passada pelo premier Benjamin Netanyahu. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Segundo o Ministério da Saúde libanês, 21 crianças e quase 40 mulheres estão entre os mortos. As autoridades libanesas acusam Israel de atingir veículos usados para retirar civis das áreas de combate, como ambulâncias e caminhões de bombeiros. Em retaliação, dezenas de foguetes foram lançados contra o norte israelense, onde a população continua em alerta máximo. O exército de Israel alega que está usando inteligência aérea para encontrar estoques de armas do Hezbollah. Em Nova York, para participar da Assembleia Geral da ONU, o chefe da assessoria especial de Lula, Celso Amorim, classificou o ataque como tremendamente revoltante e disse ver risco de uma guerra total na região. Segundo Amorim, o Itamaraty já planeja uma forma de retirar os brasileiros que vivem na região dos ataques. O premier interino libanês, Najib Mikati, pediu que a ONU e países influentes pressionem Israel a parar os ataques e acusou o governo israelense de conduzir uma ação de extermínio na região. Já o Irã, um dos maiores apoiadores do Hezbollah, acusou Israel de buscar uma guerra ampla na região e alertou Tel Aviv contra consequências desastrosas das ações sobre o Líbano. Hussein, aí nos Estados Unidos, onde você está no momento, uma parte relevante dos analistas e comentaristas em relações internacionais preferem enxergar o que está acontecendo agora entre Israel e Hezbollah de uma perspectiva mais abrangente. E a perspectiva é a seguinte: arrastar o Irã para uma guerra na qual os Estados Unidos entrariam. Quão realista lhe parece essa afirmação? Não é segredo nos Estados Unidos de que o Netanyahu busca deflagrar uma guerra regional. E a razão da escalada militar ou da guerra ao Líbano, ela é um resultado de sua estratégia. Essa estratégia, na verdade, tem por finalidade dois objetivos. O primeiro, encobrir o seu fracasso militar em Gaza. O segundo objetivo é tentar prolongar a sua vida política na expectativa da vitória de Donald Trump para verificar se ele consegue ter uma sobrevida e aí sim permanecer no poder. A questão toda é que o governo americano, do Joe Biden, não está disposto a embarcar na aventura do Netanyahu. E nem o governo iraniano está disposto a ser arrastado para uma guerra com Israel ou uma guerra regional. Razão pela qual o governo iraniano não respondeu ao assassinato do líder político do Hamas em seu território em Teherã, assassinado pelo governo Netanyahu. Portanto, quando o Netanyahu opta por essas operações militares, seja em Beirute, ao matar o comandante militar do Hezbollah, e ao matar o líder político do Hamas, que vivia no Catar e que era o responsável pelas negociações internacionais
para a devolução dos reféns israelenses na mão do grupo em Gaza, ele, na verdade, buscava implodir o diálogo e, de fato, conduzir a região para um conflito de maior escalada, que nada mais serve a não ser a seus propósitos. Lorival, o argumento levantado pelo Hussein é sobretudo de ordem política pessoal por parte do atual chefe de governo lá, o Benjamin Netanyahu. De qualquer maneira, Israel está infligindo severas perdas ao Hezbollah. Sim. Talvez as mais relevantes e graves que o grupo enfrentou, eu acho que desde a guerra de 2006. Se eu não consigo, vocês conseguem? Eu não consigo me lembrar de nada tão severo do ponto de vista de danos à infraestrutura, à logística, às cadeias de comando e os seus próprios armamentos. O Irã pode ver isso quieto? Eu concordo com o Hussein que o Irã não deseja, não pretende desencadear uma guerra direta com Israel. Toda a estratégia do Irã é usar os proxies, né, os grupos por procuração, que são os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas e Jihad Islâmica na faixa de Gaza e na Cisjordânia também, e milícias, né, pró-iranianas no Iraque e na Síria. Agora, de fato, não só pela intensidade do bombardeio de hoje, que é o mais intenso desde 2006 no Líbano, mas também o que você apontou, que ele veio degradando a cadeia de comando do Hezbollah. Segundo as forças de defesa israelenses, uma informação que eles deram em abril, eles tinham matado em abril 6 comandantes do Hezbollah de nível de brigada. Brigada tem 3.000, 5.000 soldados, e 30 comandantes de nível de batalhão, que tem centenas ou até 1.000 soldados. Estima-se que o Hezbollah tenha 100.000 combatentes, né? Então, eles consideram que estão matando a geração atual de comandantes do Hezbollah e fizeram isso antes, então, desse ataque aéreo, desses ataques aéreos a alvos que, segundo eles, foram 1.300 alvos do Hezbollah hoje que foram atacados no Líbano. E o Hezbollah hoje é muito impopular no Líbano. Aquela explosão de 2020, que foi atribuída ao armazém de nitrato de amônia, suspeita-se que ela... No Porto de Beirute. No Porto de Beirute, que matou centenas de pessoas e acabou por destruir realmente o funcionamento socioeconômico do país. O Najib Mikati é um primeiro-ministro interino porque eles não conseguem formar um governo, né? O país está perto de ser um estado falido, o Líbano, né? Voltar ao que era na Guerra Civil. E aquela explosão, ela foi atribuída ao nitrato de amônio. De fato, havia um armazém com nitrato de amônio, mas muitos libaneses suspeitam de que a presença de explosivos ao redor do porto, explosivos do Hezbollah, né, esses caixes, esses esconderijos de munição que o Hezbollah tem espalhados por todo o Líbano, tenham contribuído para o impacto daquela explosão e, portanto, para as mortes. E o Hezbollah intimidou os juízes e o Ministério Público libanês para ir até o fim nessa investigação. Da mesma forma como fez no assassinato do Rafik Hariri, né, um pouco antes da guerra de 2006. Ele que era primeiro-ministro e provavelmente foi assassinado a mando por agentes sírios, a mando da Síria, mas com participação também do Hezbollah. Então, a paciência dos libaneses com o Hezbollah já acabou há muito tempo. Então, é nesse contexto que o Netanyahu faz esse discurso, como o Ehud Olmert fez em 2006, que a guerra de Israel não é contra o Líbano, é contra o Hezbollah. Então, tenta explorar também essas divisões no interior da sociedade libanesa. Como disseram em 1972, quando invadiram, inclusive naquela época, quando tentaram acabaram tirando o que restava das organizações de Yasser Arafat do Líbano. 82. 82, exato. Era o mesmo tipo de argumento. Hussein, voltando um pouco para cá, se a estratégia de sobrevivência política do Netanyahu
passa pela óbvia tentativa de puxar os Estados Unidos a participar de um conflito que no seu argumento, Hussein, que lhe interessa em primeiro lugar ao próprio Netanyahu, como é que o Washington está reagindo a isso? O governo norte-americano, o governo do Joe Biden, a Casa Branca, simplesmente ela não está reagindo, porque ela sabe que o Netanyahu é um dos políticos mais cínicos da história da humanidade, e o mais cínico, de forma inconfundível, da história de Israel. Porque as negociações em torno dos reféns, ela foi proposta pelos Estados Unidos, mediada pelo Egito, pelo Catar, ela foi totalmente torpedeada pelo próprio Netanyahu, né? Há 10 meses as negociações vêm sendo torpedeadas uma atrás da outra pelo próprio governo Netanyahu, de modo que o grau de confiança entre a administração Biden e Netanyahu, ela inexiste, né? E o que o Netanyahu está fazendo com essa atuação e o assassinato de Ramin e esse tipo de escalada dentro do Líbano, né? Que a guerra não começou hoje, ontem, a partir de 1.300 alvos bombardeados no Líbano, ou o assassinato de 500 civis, né? Porque não são combatentes, a maioria são mulheres e crianças, em sua maioria. Tá? Olhando sobre esse prisma, o governo Biden se sente impotente, essa é a grande verdade, diante de toda essa circunstância. E eles enxergam que o Netanyahu está tentando interferir no curso do processo eleitoral nos Estados Unidos. É uma interferência em assuntos domésticos de um outro país, porque ele acredita que a vitória de Trump lhe favorecerá. E lhe favorecerá não só no curto prazo para estar no poder, mas no médio prazo, para permanecer por um período, pelo menos, de 4 anos no poder e restaurar a sua imagem política. E o Trump daria a ele os instrumentos e os meios para seguir a sua guerra contra o Hezbollah, mas também de seguir desafiando o Irã. Coisa que o governo Biden não deseja, porque sabe que isso é uma variável altamente perigosa de instabilidade regional. Se a gente olhar para a questão doméstica israelense, Lorival, nos últimos tempos, particularmente, diante de um dos últimos fracassos em relação aos reféns, nós vimos 2 movimentos simultâneos. Nós vimos um movimento de protesto enorme dentro da própria sociedade israelense, que já dava sinais de cansaço muito grandes com o Netanyahu, já muito antes do 7 de outubro. Mas a gente viu também um racha, digamos, naquilo que se chamaria de defense establishment, de todas aquelas áreas relativas à defesa em geral de Israel quanto à conduta da guerra em Gaza. No caso do Hezbollah, parece haver uma convergência entre o que o estamento militar acredita ser necessário e a direção política? Nossa, hoje o Yair Lapid e o Benny Gantz, são os 2 principais líderes da oposição, elogiaram de forma entusiasmada essa operação do Netanyahu, né? E o Benny Gantz, que é general e que saiu do gabinete de guerra, dissolvendo o gabinete de guerra, porque discordava da prioridade dada ao combate ao Hamas em detrimento de um acordo de cessar-fogo para libertar os reféns, né? E aí Lapid também discorda disso. Mas realmente, como o Hezbollah é muito odiado, né, em Israel, essa operação do ponto de vista político é um golaço, é um sucesso, né? Porque Netanyahu estava muito emparedado politicamente, porque ele realmente não prioriza a negociação de libertação dos reféns, e nem poderia, porque os 2, o ministro das Finanças e o ministro da Segurança Nacional, o derrubariam se ele fizesse isso. Eles têm 13 cadeiras na Knesset, muito mais que suficiente
para derrubá-lo. Então, ele não pode negociar com o Hamas, um cessar-fogo, em troca dos reféns. E, então, ele encontrou essa saída, porque, claro, a questão dos reféns é a questão mais importante politicamente dentro de Israel, que causa mais frustração. Mas a segunda é o fato de haver entre 60 e 80 mil israelenses deslocados do norte. Então, ele escolheu essa questão, né, investiu nela, está lançando uma guerra total contra o Hezbollah e vai, com isso, ganhar tempo politicamente.